Tu gostaria de estudar psicologia, mas não sabe por onde começar? Assista esse vídeo aqui, tu vai ter uma boa base de por onde começar e para onde ir dentro da psicologia. Seja você um leigo que queira ter um pouco mais de conhecimento no campo, ou mesmo alguém que queira vir a se formar e se tornar também um profissional dessa área. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Bom, se tu quiser conhecer a psicologia por curiosidade, eu vou começar para pessoas que são leigas e querem por curiosidade. Depois eu vou avançando um pouquinho. Eu vou abordar também, se tu quiser, um pouco mais questões de pragmáticas, digamos assim, como aplicar a psicologia dentro da tua vida cotidiana, melhorar a tua qualidade de vida com ela, etc. E vou entrar também na questão de, se tu quiser se tornar um profissional da área, o que também tu deve fazer. Começando então, para quem é leigo, tem um pouco mais de curiosidade no campo e quiser ter esse conhecimento básico, assim, digamos assim, da psicologia, eu começo recomendando este livro aqui, que é o História da Psicologia Moderna, do autor Duane Schultz e Sidney Schultz. Não sei se são irmãos, não sei se são autores ou autoras, mas de qualquer forma esse livro aqui ele vai te abranger, como o próprio título diz, a história da psicologia moderna, como é que a psicologia se constituiu enquanto tal, como é que a psicologia se tornou uma disciplina científica. Para quem não sabe, a psicologia, como várias outras ciências, aliás, a psicologia não é exatamente uma ciência, mas não vou entrar nessa discussão aqui, mas como vários campos que estão relacionados com a ciência, vamos dizer desta forma, eles se tornaram ciência depois, claro, de serem um campo dentro da filosofia, é isso que eu estava dizendo. Então, aqui tu vai ter, neste livro que eu apresentei, um panorama geral de como é que tudo isso aconteceu e de algumas grandes descobertas da área contemporâneas também. Então, tu vai ter um histórico, tu vai ter um panorama de todo esse campo de conhecimento, como é que ela se tornou ciência. Um spoilerzinho, foi no ano de 1879, com um sujeito chamado Wilhelm Wundt, na Alemanha, que ele criou um laboratório de psicologia experimental. Esse é o marco inicial da psicologia científica. E a gente tem ali, logo depois dos desdobramentos de tudo isso, as escolas teóricas, algumas grandes descobertas, como eu tinha falado, etc. Bom, então, depois deste livro, eu recomendo mais alguns. Tem este aqui. Lembrando, para quem é um curioso do campo e quer realmente aprender mais por uma questão de querer desdobrar não seria a minha palavra, mas desvendar, digamos assim, um pouco mais esse campo. Depois eu recomendo este livro aqui, que é o Como a Mente Funciona, do pesquisador, psicólogo e linguista, salvo engano também, Steven Pinker, onde ele vai falar basicamente como a mente funciona, como o título diz, com uma base bastante evolucionária. O que é ótimo nesse livro é que dificilmente tu vai encontrar isso em outros livros, ainda mais na literatura brasileira, que acaba sendo muito matizada pelo construcionismo social, que é aquela corrente que defende de que tudo no comportamento humano, ou de que muita coisa extrapola um pouco o que seria construção social, ou seja, praticamente tudo seria algo que é uma construção sociocultural. E este livro ali, o Comamente Ótimo, né? Eu apontei aqui como se tu aí do outro lado estivesse vendo. Este livro que eu acabei de mostrar, ele traz uma base evolucionária, que é raro de encontrar, assim, se tu sair meio perdido, perguntar talvez para alguém na universidade, dificilmente eles vão ter recomendar esse livro. Então, pega bem essa dica, porque é uma dica preciosíssima. Steven Pinker, geralmente o que é de Steven Pinker vale muito a pena ler. E o Como a Mente Funciona é um desses livros. Um outro livro dele também, que também é bastante longo, mas vale a pena tomar um fôlego para ler, é o Tábula Rasa, que também, esse aqui com uma pegada ainda mais evolucionária, ele vai trazer essas, digamos assim, as principais descobertas da psicologia evolucionária até então. Lembrando que esse livro aqui é de 2002, então há uma certa defasagem no que foi sendo descoberto e no que está exposto lá, mas de uma forma geral, o que está exposto lá ainda é bastante válido. Então vale a pena também o Tábula Rasa. Então, recapitulando, História da Psicologia Moderna, dos autores Schultz e Schultz, depois Como a Mente Funciona e Tábula Rasa, do Steven Pinker.
Outros livros que também são bons são os do Jonathan Haidt, para quem quer buscar novamente essa questão mais por curiosidade mesmo e ir adentrando o campo, e são leituras também muito gostosas de se fazer. O Steven Pinker tem alguns pontos assim que é um pouco mais travado para ler. No geral é mais fluido, mas tem alguns pontinhos que é mais difícil. Já o Jonathan Haidt, ele costuma ser mais fluido em todo o livro. Então aqui, pelo menos essa é a minha percepção como leitor. Este livro aqui, recomendo muitíssimo também. Também tem uma base evolucionária, que é A Mente Moralista. Aí ele tem no subtítulo Por que Pessoas Boas São Segregadas por Política e Religião. E ele vai trazer aqui neste livro uma teoria muito interessante sobre a mente moral humana. Ele vai trazer uma teoria de que a mente humana, ela é basicamente, essencialmente moralista, e a gente é essencialmente tribalista no nosso pensamento. E a gente tem alguns módulos morais, a gente tem, isso influencia também escolhas políticas e religiosas, assim por diante. É interessantíssimo esse livro também. E também um grande achado, assim, esse aqui não é tão difícil de encontrar ou de receber recomendações, assim, porque ele ficou bastante famoso. Mas ainda assim é um grande achado em meio à literatura brasileira, que normalmente não publica esse tipo de... Nós aqui, enquanto brasileiros, geralmente não temos muito conteúdo produzido nesse mesmo sentido. É uma coisa um pouco mais voltada a questões sociopolíticas, questões culturais, etc. E esse livro é um grande achado aqui neste sentido. Um outro, nessa mesma pegada, é A Hipótese da Felicidade, também no mesmo autor, o Jonathan Haidt. Também é ótimo, traz uma série de questões relacionadas aqui à psicologia positiva, que é, apesar do nome meio brega, um ramo de pesquisa que traz basicamente as razões do porquê que a gente é feliz, então as causas, digamos assim, da felicidade humana, o que nos torna felizes, o que nos torna infelizes, assim por diante, em média. Esse livro aqui é ótimo também, A Hipótese da Felicidade. Um último livro, aliás, mais 2 livros para quem tá nessa curiosidade. E calma que daqui para frente o vídeo vai ser um pouco mais rápido, para quem quer aplicar de uma forma pragmática e para quem quer estudar e se tornar um profissional da área, a coisa vai ir um pouco mais rapidamente do que está indo para quem tem curiosidade, meramente. Tem aqui, e tem uma ordem lógica também do que eu estou apresentando as coisas nessa ordem. Não comecei com quem quer ser profissional ou quem quer uma aplicação pragmática, que logo depois você vai entender. Tem esse aqui também, O Poder do Hábito, outro que ficou bastante famoso. Recomendo também, é uma leitura muito fluida, muito gostosa de fazer e que traz bastante informações valiosas. E aqui a gente tem também A Evolução Improvável, que é uma tradução que o livro original, o título dele em inglês é... Não lembro agora exatamente o que é, mas não é Evolução Improvável. Isso aqui é uma tradução meio marqueteira que foi feita do livro, mas mesmo assim, esse livro aqui ele é muito bom, do William Van Rippel. Também outra leitura fluida e que traz também uma base bastante evolucionária, muitas questões interessantes sobre a gente e também algumas questões relacionadas à psicologia positiva, o que nos deixa felizes, que nos deixa infelizes, assim por diante. Essa aqui é uma leitura muito gostosa mesmo de se fazer, como várias outras. Dessas aqui que eu fui apresentando, as mais fluidas para mim são A Evolução Improvável, O Poder do Hábito, A Mente Moralista e A Hipótese da Felicidade. Um pouquinho menos que as outras, mas também. E as um pouquinho menos fluidas são as outras, até pelo tamanho, né? Ou seja, como a mente funciona, Tábula Rasa, História da Psicologia Moderna. Às vezes não são tão fluidas assim, mas ainda assim, no geral, são leituras, apesar de grandes, são gostosas de se fazer. Pelo menos para mim, que sou interessado em psicologia, e claro, para quem está interessado no campo, provavelmente também vai ser. Para quem quer aplicar a psicologia em vida prática agora, qual o conselho, a leitura que eu dou? Basicamente, para quem quer uma coisa mais pragmática, eu aconselho também O Poder do Hábito, aconselho A Evolução Improvável, aconselho A Hipótese de Felicidade, que ele vai trazer algumas questões de vida prática, mas aí tu vai ter que pensar um pouquinho desse livro, do que tá nesses livros para ter essas questões de vida prática. E talvez seja mais interessante tu ter algo mais direcionado a isso.
Então, aqui, por exemplo, o próprio canal, o comportamento e pensamento, ele é, em boa medida, voltado a questões de aplicação prática da psicologia. Então, se inscreva aqui no canal. Se tu não gostar do conteúdo, se desinscreve depois, mas dá uma olhada aqui, tem vários vídeos que vão poder te ajudar em questões de vida prática. Então, vídeos pragmáticos. Também, o meu Instagram tem um link aqui na bio do canal, que é ainda mais voltado e focado em questões práticas, não necessariamente apenas em questões práticas, também tem questões teóricas, interesses, curiosidades, etc. da psicologia, mas em boa medida questões práticas. E, claro, eu não vou ficar só recomendando minhas redes sociais aqui para te seguir nesse ponto específico, nem alguns livros que eu já tinha recomendado antes. Também recomendo o Reservatório da Dopamina, que é do Wesley Delanogar, o psicólogo neurocientista que ficou bastante famoso aqui no Brasil. Ele traz lá um apanhado muito interessante de questões práticas para aplicar no teu dia a dia. Tem uma série de cursos por um valor bastante acessível. Não sou afiliado, então tu vai ver que o link, por exemplo, não vai estar aqui na descrição, nenhum outro lugar aqui dos arredores do vídeo. Sou só realmente um assinante que gosta muito do Reservatório da Dopamina e por isso estou recomendando, porque realmente, em termos de custo-benefício, ele é muito bom, ele traz várias questões pragmáticas que vão te ajudar no teu dia a dia de uma forma bastante acessível a quem não entende muito de psicologia, neurociência, etc. Então, por isso que eu estava apresentando nessa ordem, inclusive, porque eu já estou reciclando um pouquinho das dicas aqui dos livros que eu acabei de passar. Como tu pode ver, eu falei para ti de novo do Poder do Hábito, falei da Evolução Improvável e da Hipótese da Felicidade. Por isso que eu estou apresentando nessa ordem. Agora, o último ponto é quem quer se tornar um profissional da área. O que eu recomendo? Leia também esses livros que eu passei aqui. Lembrando, é a História da Psicologia Moderna, Como a Mente Funciona, do Steven Pinker, Tábula Rasa, do Steven Pinker, A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, A Hipótese da Felicidade, do Jonathan Haidt, Evolução Improvável, do William von Rippel, e O Poder do Hábito, que é do David Ginges. Se não me engano, esse é o nome do autor. Deixa eu até dar uma olhada aqui, para ver se eu não errei. Não é David Ginges. É Charles Duhigg. Então, eu ao vivo não é, porque eu tô gravando isso aqui, depois vou editar, mas vou deixar aqui no vídeo. E basicamente não tem volta. Quem quiser se tornar um profissional da área precisa... Aliás, não tem como contornar isso, melhor dizendo. Quem quiser se tornar um profissional da área precisa necessariamente buscar uma faculdade de psicologia, se matricular no curso e seguir, assistir regularmente às aulas, passar nas matérias, etc., obter o título, ou seja, primeiro se formar, obter o diploma e depois obter a carteira no CRP ou o número de registro no CRP da sua região, que é o Conselho Regional de Psicologia, que rege regionalmente o profissional de psicologia e está submetido ao Conselho Federal de Psicologia, para poder, de fato, exercer a profissão de psicólogo. Então, não tem muito como contornar isso. Mas, no Brasil, a gente tem um contexto bastante complicado em termos intelectuais. As faculdades, elas estão muito defasadas, tem muita coisa não científica ou até anticientífica no meio do currículo. Então, eu recomendo que tu sempre busque se atualizar por conta própria, busque cursos de qualidade por fora e busque, claro, leituras, boas leituras por fora também do curso. Por isso que eu estou recomendando para quem quer também ser um psicólogo, uma psicóloga futuramente, leia também os livros que eu recomendei para quem tinha só curiosidade na psicologia. Entende por que eu fui primeiro recomendando esses livros para depois falar sobre a questão pragmática e a questão de se tornar um profissional? Porque eu estou recomendando os mesmos livros que eu recomendei para quem queria estudar apenas por curiosidade. Eu agradeço pela tua audiência, peço que tu deixe aí o seu like, comente aqui o que tu achou dos livros, dá uma lida e depois volta aqui para comentar. E é isso aí, até mais.